Paixão de Primavera. Célia Xavier de Camargo pelo Espírito Leon Tolstói. Amor e Equilíbrio Audiobook. 8ª parte. Final. De súbito, Gregory olhou para ele e parou, emocionado. 2 lágrimas rolavam dos olhos de Dmitri. Graças, meu Deus, Dmitri está consciente. Os demais, ao ouvi-lo, pararam de falar e se viraram para o leito, e também eles choraram de alegria, ao ver aquilo que acreditaram ser um milagre de Jesus. Durante aqueles 2 anos, Dmitri apenas não pudera manifestar-se, mas permanecera consciente o tempo todo. Uma nova fase iniciou-se na vida da família e do doente. Mais entusiasmados, eles continuaram conversando com o entrevado, mas era diferente. Agora, sabiam que ele entendia tudo o que era dito. Gregory percebeu algo mais. Com as leituras do Evangelho, passou a notar nos olhos de Dmitri uma expressão diferente, como se ele estivesse incomodado com sua presença, talvez de vergonha, pelo ato que quase praticara, pois evitava fitá-lo. Então, Gregory pensou bastante em como conversar com ele. Depois, um dia, aproveitando um momento em que estava sozinho com o entrevado, fez uma prece. Depois, começou a falar. Meu amigo Dmitri, por tudo o que temos aprendido com o Evangelho de Jesus e os conhecimentos trazidos pela doutrina espírita, entendo que você pode ter algo contra mim. Senti isso desde a primeira vez que nos encontramos na mansão do Conde. Hoje, sabemos que somos todos espíritos e voltamos à carne para progredir e reparar os danos causados ao próximo em outras existências. Talvez eu o tenha prejudicado muito e, se sou culpado, peço-lhe humildemente o seu perdão. O doente tinha os olhos rasos de lágrimas, que não chegavam a cair, e trazia a expressão atormentada, como querendo dizer-lhe algo. Gregory entendeu e prosseguiu. Caro amigo, não se inquiete. Sei perfeitamente que você, em determinado momento, quis tirar-me a vida. Não se sinta culpado por isso. Ao ouvir estas palavras, ditas com serenidade por Gregory, ele a princípio mostrou-se aflito, conforme Gregory continuava, depois pareceu relaxar um pouco, respirando mais aliviado. A expressão dos olhos de Dmitri modificou-se, e era como se ele estivesse pedindo perdão a seu companheiro. Gregory entendeu. Não precisa pedir-me perdão, Dmitri. Se você chegou a pensar em algo contra mim é porque, certamente, não sou uma vítima inocente, mas seu algoz em outra existência. Assim, entendo perfeitamente seus sentimentos. Em relação à sua esposa Ludmila, quero que saiba que jamais existiu algo entre nós. Somos apenas amigos e estarei sempre, se você permitir, ajudando-a a atravessar essa fase difícil. Aliviado, Dmitri respirou profundamente. Seus olhos pareciam sorrir, quando Gregory, finalizando a conversa, disse: Tenho em você um grande amigo, Dmitri, e o estimo sinceramente. Após essas palavras, ele aproximou-se do doente e deu-lhe um abraço afetuoso. Quando Ludmila entrou no quarto trazendo o almoço do esposo, encontrou um ambiente de paz e harmonia. Pela primeira vez, viu uma expressão alegre nos olhos dele e ficou feliz e agradecida a Gregory, pois entendeu que algo acontecera naquela manhã. Como se só esperasse aquele entendimento, Dmitri teve seu estado de saúde agravado, nos dias posteriores. Com a chegada do inverno, e sem poder deixar o leito, as complicações pulmonares, sempre temíveis, surgiram, e o enfermo começou a piorar a cada dia. Era a pneumonia que ceifava tantas vidas. No caso dele, impossibilitado de tossir, as secreções comprometiam cada vez mais os órgãos, dificultando a respiração. Por dias e dias permaneceram ao lado dele, sem deixá-lo um só instante. Quando perdia a respiração, abriam a janela, e 2 pessoas levantavam-no para que pudesse respirar melhor. Ao cabo de uma semana, numa madrugada fria e nevoenta, quando o vento uivava lá fora, agitando os pinheiros, os plátanos e os salgueiros, Dmitri abriu os olhos, fitou a esposa, como que pedindo perdão por tudo o que lhe fizera. Depois, numa nova crise, deixou o corpo físico, partindo para outra realidade, diante das lágrimas da família e dos amigos que ali estavam.
Do mundo espiritual, acompanhamos todo o processo de desligamento, ajudando-o nesta hora difícil. Apesar de nosso irmão Dimitri ter contas a ajustar com as leis eternas do Criador, o tempo que ele permanecera preso ao leito ajudou-o bastante. Por dádiva divina, recebera a bênção do acidente que o vitimara, oportunidade para não se complicar ainda mais com um novo crime. E, preso ao leito, tivera a oportunidade de refletir acerca de tudo o que fizera de errado, analisando suas ações e pedindo perdão a Deus pelos seus erros. Espiritualmente, sentia-se mais liberto, uma vez que a noção da continuidade da vida além túmulo era uma realidade para ele. Durante aqueles anos de imobilidade forçada, Dimitri ligara-se mais a Deus. Apesar de ninguém saber, orava sempre. Como não podia falar, pensava e buscava o socorro de Nossa Senhora de Kazan, pedindo-lhe ajuda para atenuar seu sofrimento. Ao rever seus atos, lamentava profundamente o mal que fizera àqueles que só o ajudaram na última existência, como Yuri Vanilevich e seus guerreiros cossacos. Ele o via sempre ao seu lado, sua vítima não o acusava, ao contrário, procurava ajudá-lo, certo de que o perdão das ofensas e a reconciliação com os adversários são imprescindíveis para se alcançar a felicidade. Dominado por um sono invencível, mergulhou no esquecimento. Ao acordar, já estava no mundo espiritual, para recomeçar uma nova vida, plena de aprendizado e alegrias. À sua volta, os familiares e amigos choravam, endereçando-lhe votos de um bom retorno à verdadeira vida. Somente seu pai, Alexei Grotienko, que não se interessara pelas novas ideias espíritas, estava desesperado. Perdera o único membro da família que ainda lhe restava. Agora, ficaria sozinho, afirmava ele, entre lágrimas. Yuri, aproximando-se dele, consolou-o. Não, você não ficará sozinho. Não estamos nós aqui, não somos parte de sua família. Na próxima primavera, vou casar-me com Natasha e você terá nos braços nossos filhos, que certamente virão. Isso é muito bom, Yuri. Mas meu filho morreu e estou inconsolável. Ao abraçá-lo, Yuri falou com firmeza e convicção. Não deve pensar assim. Dimitri continua vivo. A morte não existe. Ele virá, um dia, para falar conosco e nos contar sobre sua nova vida, acredite. E verdade, Yuri, você realmente acredita nisso? Sim, sem dúvida alguma. Ninguém morre, só mudamos de lugar. Alexei abraçou o rapaz com amor, enquanto lágrimas, como a chuva benéfica, lavavam seu rosto sofrido. Sim, se a morte era uma ilusão e a vida continuava, era preciso prosseguir vivendo. Capítulo 27. Tudo se resolve. Após a morte de Dimitri, aos poucos, tudo voltou à normalidade. Ludmila, nos primeiros tempos, sentia-se meio estranha. Sua vida parecia vazia, sem sentido e sem objetivo. Yuri, observando a mãe e notando seu estado de apatia constante, certa manhã aproximou-se e considerou, preocupado. Minha mãe, vejo-a sempre triste e calada, quando deveria estar feliz. Cumpriu sua tarefa junto a Dimitri, fez tudo o que precisava e assistiu-o até o último instante. O que lhe falta, afinal? Ela quedou-se, pensativa, olhando a nesga do céu que entrevia pela janela, respirou fundo e respondeu. Também não sei o que se passa comigo, meu filho. Realmente, é como se faltasse algo em minha vida. Não sei explicar. Com a acuidade de que era dotado, o rapaz ponderou. Minha mãe, durante anos a senhora deu o máximo de suas condições, pois a situação assim o exigia. Trabalhou muito e sem descanso. Era a última a deitar-se e a primeira a levantar-se com a aurora. Agora, apenas com as responsabilidades da casa, que não são poucas, sente certo vazio deixado pela ausência de Dimitri, que centralizava nossas atenções e cuidados. Ao levar a ponta do avental aos olhos, para enxugar uma lágrima que surgira, ela murmurou. Tem razão, meu filho, mas... O rapaz interrompeu-a, prosseguindo em suas considerações. Mãe, o tempo que Dimitri esteve naquele leito foi importante para ele e para nós. Todos nós notamos as mudanças que se operaram nele, durante aquele período.
E nós também mudamos, pois, para aqueles que conviviam com ele, era difícil tolerar seu comportamento no dia a dia, sempre irascível e violento sob o efeito da bebida. Confesso-lhe que procurei ajudá-lo de todas as maneiras, porém houve momentos em que estive para desistir, tal a resistência dele para melhorar-se. Todavia, durante o tempo em que esteve preso ao leito, aprendemos a amá-lo. Hoje, quando já não está entre nós, sentimos falta dele. Ludmila fitou o filho surpresa, enxugando uma lágrima, ao vê-lo revelar pela primeira vez seus sentimentos em relação ao padrasto. Percebia, no entanto, que ele falara igualando-se às demais pessoas, quando, na verdade, sempre tivera infinita paciência com Dmitri, demonstrando a cada instante seu carinho. Mais uma vez, reconheceu a grandeza de alma do filho. Fez um agrado em seus cabelos, com ternura. Sempre admirei sua perseverança, Yuri. Você foi incansável, meu filho. Não, mãe, apenas cumpri um dever. Sentia que precisava ajudá-lo, como se fosse uma missão, entende? Contudo, apesar da falta que sentimos dele, a vida prossegue. A senhora tem o direito de ser feliz. Gostaria que saísse mais, que passeasse pelas redondezas, que visitasse suas amigas. Gregory vive a convidá-la para sair e a senhora sempre recusa. Por quê? Ah, meu filho, você não sabe como tudo é complicado. A morte de Dmitri ainda está muito recente e viva em meu coração, em minha mente. Quem sabe, daqui a algum tempo, eu possa pensar de outra maneira. O rapaz sorriu. Quem sabe, faltam poucos meses para meu casamento com Natasha. Quero vê-la bem bonita. Por que não pede para Irina fazer-lhe um novo traje? Não será difícil comprar o tecido em Perm. Gregory trouxe de lá, para sua casa nova, uma grande variedade de coisas. Nesse momento, uma voz masculina soou na porta. Será que ouvi meu nome? Mãe e filho voltaram-se e sorriram. Gregory, exclamou Yuri, animado, estava justamente falando em você. O recém-chegado cumprimentou Ludmila galantemente e depois o rapaz, com carinho, enquanto uma expressão de divertida curiosidade bailava em seus olhos. Yuri apressou-se a explicar. Tentava convencer minha mãe a mandar confeccionar um traje novo para meu casamento com Natasha e lembrava-me de que você adquirira muitas coisas em Perm, para sua nova residência. Sim, tem razão. Conheço um negociante que traz o que for preciso. Basta pedir, explicando detalhadamente o que se deseja, para evitar erros. E não precisa ser de Perm, podemos pedir de qualquer lugar Moscou, São Petersburgo. Não lhe disse, minha mãe? Ludmila sorriu ante a ansiedade do filho, assegurando-lhe. Calma, Yuri, vou pensar e resolver o que fazer, está bem? Mas não creio que o que propõe seja essencial, meu filho. Não preciso comprar traje nenhum, ora essa. Tenho um vestido que servirá perfeitamente para a ocasião. O que julgo realmente imprescindível, meu querido, é que você seja feliz. O rapaz abraçou a mãezinha num gesto de ternura. Eu serei, mãe, eu serei, tenho certeza. Em seguida, Yuri despediu-se, alegando tarefas importantes e inadiáveis que Alexei Grotienko lhe confiara. A mãe o abençoou, e ambos viram-no montar seu cavalo e partir. Gregory não pode deixar de comentar, com satisfação. Mila, vejo com bastante otimismo o interesse e a confiança que o intendente Grotienko tem por Yuri. Desde o acidente que vitimou o filho, tornando-se mais presente nesta casa, ele não poderia deixar de notar o carinho e as atenções de Yuri em relação ao doente. Seguramente, também seus raros dotes de caráter, a generosidade, a gentileza, a mente ágil e atilada, a honradez. Esse período os aproximou, e eu acredito mesmo que Grotienko fará de Yuri seu sucessor na intendência destes domínios, quando não estiver mais em condições de trabalhar. Eu vejo mais, Yuri tem percepções extraordinárias, que Monsieur Allan Kardec denominou de mediunidade, com as quais poderá ajudar muita gente no Ural.
Sentir a presença daqueles que já morreram e poder comunicar-se com eles é uma condição que, no futuro, disseminar-se-á por todos os lugares, mas ainda é desconhecida na atualidade. Naquele momento, Ludmila lembrou-se de que, por várias vezes, após a morte de Yuri Vanilevich, teve a sensação de que ele estava ao seu lado, e arrepiou-se toda. Quando você fala assim, Gregory, sinto um pouco de medo. Reconheço a veracidade desses conhecimentos que adquirimos com a doutrina espírita, mas confesso que o invisível ainda me apavora. Não há razão para isso, minha querida. Os espíritos são como nós, com a única diferença de não terem mais o corpo perecível. Eu sei de tudo isso pelos nossos estudos, Gregory, mas ainda sinto-me insegura ao pensar que, eles, podem estar aqui nos olhando. Então, não falemos mais nisso. Mesmo porque, não preciso de palavras para sentir-me feliz ao seu lado. Basta olhá-la, disse Gregory, com um sorriso. Eles trocaram um longo olhar, intenso e cheio de amor, contentes por estarem juntos. Gregory sugeriu: Mila, vamos sair um pouco. Você fica muito presa à isba, às tarefas domésticas. O dia está lindo. Ludmila titubeou. No fundo, sentia-se um pouco envergonhada de sair com ele, por ser viúva, temendo comentários dos aldeões. Para ela, ser vista com outro homem era como se estivesse traindo o marido. Diante da insistência dele, porém, ela acabou aceitando. Eles saíram caminhando pelas redondezas, apreciando o bosque e o farfalhar das copas dos pinheiros, mas também dos plátanos, das tilhas, das groselheiras, das ameixeiras, das macieiras, o trinado dos pássaros, o canto das cotovias e o delicioso rumorejo de um riacho próximo. Tudo que encontravam pelo caminho os encantava. Olhando para o alto, por entre as árvores, entreviam a luz do sol que iluminava lindamente aquele dia. Fazia frio e, sob as copas do arvoredo, pisavam nas lâminas finas de gelo que recobriam o solo, resultado da geada que caíra à noite. Caminhavam felizes, apreciando a natureza, embevecidos pela companhia um do outro. Em certo momento, Ludmila sugeriu que seria melhor retornarem. Porque, minha querida, sinto um prazer tão grande em estarmos a sós e podermos conversar. Um pouco impaciente, ela tornou. Eu sinto a mesma coisa, Gregory. No entanto, já faz algum tempo que saímos e não quero dar margem a comentários. Ele parou de andar e, segurando seus braços, virou-a para si, fazendo com que ela o olhasse, depois falou com firmeza. Ludmila, você sente medo porque ainda teima em manter esta situação. Não acha que já é tempo de tomarmos uma atitude, de decidirmos nossa vida? Afinal, nada devemos a ninguém, somos donos de nossas existências. Não é bem assim, Gregory, não entende? Ainda estou de luto. Mal enterrei meu marido, e você quer que eu assuma novo compromisso. Um pouco contrariado, ele aduziu. Em primeiro lugar, minha querida, não é verdade que Mal enterrou seu marido. Há mais de um ano que Dmitri faleceu e é hora de tirar esse luto pesado. Além disso, todos na aldeia são nossos amigos e torcem por nós. Sabem muito bem como foi sua vida ao lado de Dmitri, o quanto você sofreu e continuou sofrendo, devotando-se a ele após o acidente, até o falecimento. Além disso, Ludmila, não se esqueça de que nós nos conhecemos muito antes e sofremos por desencontros dos quais não temos culpa alguma. Será que não é o momento de gozarmos um pouco de felicidade? Eu não sou a mesma jovenzinha de 16 anos que você conheceu em Moscou, Gregory. Nem eu sou mais aquele rapaz de 21 anos que a fitava embevecido e calado, no salão de Madame Trousseau. Ambos estamos mais maduros, querida, e a vida é generosa conosco, pois nos concedeu nova oportunidade de ser felizes. Por que não aproveitar? Mais de 30 anos se passaram desde aquela época, Gregory. Veja como eu estou. Meus cabelos estão ficando grisalhos, minha pele já não é a mesma, nem meu corpo. Sinto-me velha. Ele tapou sua boca delicadamente com a mão, impedindo-a de prosseguir.
Abraçou-a com carinho infinito, enquanto analisava seu rosto, numa leve carícia. Depois, murmurou com ternura. Para ser mais exato, 30 anos e 8 meses, mas você continua linda, Ludmila, e eu a amo. Amo cada traço de seu rosto. Sua pele tem a mesma textura, macia e delicada, e seu corpo está perfeito, como se o tempo não tivesse passado. Não ponha obstáculos à nossa união, meu amor. Permita-se ser feliz. Ludmila respirou profundamente e disse: Está bem, Gregory. Prometo que vou pensar no assunto. Ele inclinou a cabeça, concordando com a decisão dela, não obstante, um tanto decepcionado. Recomeçaram a caminhar de volta para a aldeia, ambos calados e pensativos. Ao chegarem à isba de Ludmila, ele não quis entrar. Ao despedir-se, no portão, Gregory pediu: Pense bem em tudo o que conversamos, Ludmila. Não desistirei de você. Aguardarei sua resposta. Em seguida, afastou-se, sem olhar para trás. Ludmila entrou na isba descontente consigo mesma. Por que tinha que ser assim? Amava Gregory com todas as forças de seu coração. Então, por que não conseguia vencer-se? Por que esse temor de tomar uma decisão? Procurou o quarto e deitou-se com o coração partido. As lágrimas rolaram, umedecendo o travesseiro. O fato é que ela não confessava nem a si mesma que temia a reação de Dmitri agora no mundo espiritual. Sabia que ele não aceitaria vê-la com outro homem, mesmo se fosse o amigo que tanto o ajudara enquanto esteve entrevado no leito. Ela lembrava-se dos acessos de ciúme do marido quando ainda na carne, de sua violência, agressividade, e tremia de medo. Talvez, se não soubesse desse outro mundo, pudesse dedicar-se a Gregory sem reservas, mas agora que sua mente se abrira para a existência do mundo espiritual, era impossível desconhecer a realidade e as consequências que poderiam advir. Em prantos, ela orava, suplicando a proteção de Nossa Senhora de Kazan. Quando Yuri chegou procurando pela mãe, encontrou-a adormecida. Cobriu-a, pois já era noite e fazia bastante frio. Ao despertar, Ludmila encontrou-se num lugar diferente. Parecia uma paisagem conhecida dos Urais, como tantas que existiam, mas uma névoa recobria tudo e não conseguia saber onde estava. Pôs-se a caminhar, na tentativa de descobrir indícios que a esclarecessem, quando a névoa aos poucos foi se desvanecendo, e ela viu-se num jardim florido, pouco mais além, onde havia um bosque de pinheiros. Estava sozinha, mais tranquila, deparou-se com um banco de pedra e sentou-se. Apesar do local ser lindo e a temperatura agradável, definitivamente ela não conhecia o jardim. Pensativa, a sua memória voltou à última conversa com Gregory. Lembrando-se de tudo o que fora dito, recomeçou a chorar, preocupada com a situação, que lhe parecia insolúvel. De repente, levantando a cabeça, vislumbrou à distância um vulto de homem que caminhava à sua direção, então aguardou que se aproximasse. Talvez aquele homem pudesse esclarecer como chegar até ali. Ao aproximar-se mais, Ludmila notou que o conhecia. Mas de onde? Era um senhor de idade indefinível, com ampla barba a cobrir o rosto, vestia-se como um camponês, porém branda luminosidade o envolvia. Quando o recém-chegado ficou a cerca de 10 passos, ela prendeu a respiração, perplexa. Senhor Tolstoy. Sim, era eu mesmo. Sorri e abri os braços para envolvê-la com amor. Minha amiga correu e agasalhou-se em meu peito, com serena confiança, parecendo não se dar conta de que eu já falecera, e que essas efusões de carinho não eram comuns entre nós, em outros tempos. Que a paz de Jesus esteja contigo, Ludmila. Ah, meu amigo, o Barini sempre me ajudou tanto. Senti falta de nossas conversas, de seus conselhos. Não tinha quem me ouvisse e pudesse orientar. Nesse instante, ela lembrou-se de alguém e não quis ser ingrata. Não tinha ninguém, até que encontrei Andrei. Sim, Andrei tem sido um grande e leal amigo em todos os momentos de sua existência. Mas sei que está sofrendo, Ludmila, e vim para ajudá-la. Nada tema, minha filha, tudo correrá bem. Confie em Deus, nosso Pai amantíssimo, que jamais deixa de socorrer seus filhos nas dificuldades.
Não sabe tudo o que sofri na vida e como ainda sofro. Barine Tolstói. Presa às suas preocupações, ela preparava-se para relatar-me seus problemas, o que não permite, visto que nada iria acrescentar de bom naquele momento. Procurei acalmá-la, mostrando muita compreensão diante de sua dor. Não se canse de contar-me suas provações. Sei de tudo, Ludmila. O Altíssimo sempre nos assiste com infinito amor e nos concede aquilo que precisamos para a elevação de nosso espírito. Assim, todas as dores têm uma finalidade útil, de aprendizado e crescimento espiritual. Os relacionamentos difíceis, as situações, as dificuldades e os sofrimentos são recursos de que o Senhor se utiliza para reconduzir-nos ao caminho do dever e do amor. Quando plantamos o mal, prejudicando a outrem, colhemos dores e sofrimentos. Quando fazemos o bem, sentimos-nos agraciados, pois infinitas bênçãos vertêm sobre nós. Desse modo, com o tempo, passamos a entender que só o amor dá-nos a felicidade que almejamos. Mas trouxe você aqui, neste momento, com a permissão do alto, com o objetivo de facilitar a solução do problema que tanto a aflige. Parei de falar por alguns momentos, dando-lhe tempo para analisar o que fora dito. Enquanto eu falava, mentalmente ela revia os momentos difíceis que atravessara na vida, todos os sofrimentos, as amarguras, e recomeçou a chorar. Aguardei um pouco, depois prossegui. Não chore, Ludmila. Tem alguém aqui que deseja falar com você. Antes, porém, é preciso que recorde de fatos ocorridos no passado, para poder entender as circunstâncias que determinaram tuas desventuras na atual encarnação. Assim dizendo, coloquei a mão sobre sua testa e disse: feche os olhos, minha filha, e entregue-se às lembranças do pretérito. Estamos no século XVIII, no ano de 1709, em Moscou. Ela cerrou os olhos, e logo as imagens começaram a surgir em sua tela mental. A princípio, ela viu-se na casa paterna, muito jovem, quando o pai comunicava seu casamento para breve, com um noivo escolhido pela família, Vladimir Bulgatov, em quem reconheceu Yuri Vanilevich. Apesar de perceber-se com outra aparência e outro nome, Natasha, reconhecia-se naquela jovem. Diante da decisão do pai, Natasha chorou bastante, mas acabou por resignar-se, sabendo que o noivo era muito rico. Depois, em outra cena, surgiu de novo, encantadora, vaidosa, egoísta e interesseira, vestida primorosamente, bem penteada e adornada com joias valiosas. Ao som da música que tocava no salão, caprichosamente ornamentado, ela saiu dançando com o elegante cavalheiro, Vladimir Bulgatov, seu noivo. De repente, surgiram outras cenas. Era madrugada e fazia muito frio, mas Natasha, ludibriando a vigilância dos criados, saiu de casa para encontrar-se com Mikhail Ulyanov, a quem amava com paixão, o Gregory atual. O encontro dos dois foi marcado por efusões de carinho e beijos apaixonados. Uma carruagem de aluguel os levou para a humilde residência do rapaz, que morava sozinho, e poderiam ficar à vontade. Entraram abraçados, e ele pediu-lhe explicações, ao saber que ela iria casar-se com Vladimir Bulgatov. Natasha, em lágrimas, explicou que nada poderia fazer, mas jamais deixaria de amá-lo, sugerindo, inclusive, que eles poderiam continuar encontrando-se, mesmo depois de seu casamento. Mikhail estranhou tal proposta, que era contra seus princípios, mas, por amá-la muito, nada retrucou. Assim, os amantes só deixaram aquele ninho de amor com o despontar da alvorada. Outras cenas surgiram. A vida de Natasha resumia-se a festas e saraus, acordava muito tarde, tomava o desjejum e logo iniciava os preparativos para o compromisso da noite. De repente, surge a imagem de um novo homem, Nikolai Petrovich, um aristocrata extremamente rico, que a privava da convivência com o czar e patrão de Mikhail Ulyanov. Apesar de estar noiva de Vladimir, que se dobrava aos seus encantos, e amar o jovem Mikhail, vaidosa, Natasha entregou-se a esse homem, apenas por sua posição social, pois ansiava ser muito rica e respeitada na corte. Descobrindo o envolvimento de ambos, Vladimir encheu-se de ódio, e os amantes tiveram de fugir, às pressas, numa carruagem puxada por 4 bons cavalos.
Ante essas cenas, Ludmila ficou agitada, com o coração batendo forte, por medo das consequências que viriam, enquanto chorava, inconformada, diante dos erros que cometera. Novas imagens surgiram. Vladimir descobriu onde os fugitivos estavam e, indo atrás dos traidores, matou Nikolai. Quanto a Natasha, abandonou-a à própria sorte. A jovem, que não era realmente má, apenas vaidosa, volúvel, inconsequente e interesseira, ficou desacreditada na corte, e o czar, que tinha consideração por Nikolai Petrovich, obrigou-a a exilar-se numa província longínqua, onde veio a falecer alguns anos depois, consumida pelo remorso, sem nunca ter encontrado seu amor. Mikhail Ulyanov, que ciente da traição da amada, profundamente magoado, nunca mais a procurou. Natasha morreu pobre e isolada de todos, numa pequena vila, assediada pela própria consciência, que não lhe concedia paz, e por aqueles que ela havia prejudicado, Nikolai Petrovich, o amante que perdera a vida por sua causa, e Vladimir Bulgatov, o noivo desprezado, que jamais se recuperara naquela existência, morrendo de tanto beber. Apesar dos erros, Natasha repensou sua existência, desejando reparar os males que praticara. No final da vida, teve bastante tempo para refletir. Ao retornar para o mundo espiritual, compreendendo a enormidade de suas faltas, desejou ajudar aqueles que tanto havia prejudicado. Ao rever as cenas de seu passado, Ludmila chorou muito, compreendendo a razão dos insucessos que enfrentara na vida atual e dos sofrimentos que a atingiram. Por estar ciente de seu passado, julguei haver chegado a hora. Então, fiz um gesto, e alguém se aproximou. Ao perceber a presença de mais alguém, Ludmila estranhou, pois julgava que estávamos a sós. Enxugando as lágrimas, virou-se e ao ver o recém-chegado, sufocou um grito na garganta: Dmitri. E você mesmo? Sua primeira preocupação foi com o estado dele, pois não tinha noção de que estávamos em outro plano, e, pela sua lógica, o esposo estaria ainda entrevado. Dmitri, você está andando. Graças a Deus está curado. Ainda em fase de recuperação no mundo espiritual, ele respondeu, com o meu auxílio: sim, Ludmila, agora estou bem melhor. Agradeço infinitamente o tempo que Deus me concedeu de ficar preso àquele leito, pois tive a oportunidade de refletir bastante a respeito de tudo o que fiz em minha existência. Agora, sinto-me mais despojado das amarras que me prendiam à vida física. Por isso, vim para libertá-la dos laços que nos uniam. Sei que você ama Gregory Fyodorovich e que ele também a ama. É um homem digno e merece ser feliz. Confesso-lhe que conservava, no coração, muito rancor por ele, mas aprendi a estimá-lo depois do acidente. Acompanhei sua dedicação, senti o carinho que tinha por mim. Apesar do que tentei fazer contra ele. Ludmila estranhou aquelas palavras e indagou, surpresa. Dmitri, o que diz? Apesar do que tentou fazer contra ele? Nunca soube que tivesse desejado prejudicar Gregory. Evitei que ele falasse de situações que nada contribuiriam no momento, olhei-o, e ele entendeu. Não se preocupe, Ludmila. Isso não importa agora. O importante é que eu e ele somos realmente amigos. Dmitri fez um gesto de despedida e desejou que ela fosse muito feliz. Dmitri, apesar de todos os problemas que tivemos, eu gosto muito de você. Agradeço-lhe a generosidade. Obrigada. Seja feliz também. Ludmila não havia notado, mas Yuri Vanilevich estava presente, mantendo-se um pouco afastado. Assim decidiu meu amigo Boris Pietrovich, amigo espiritual que ali participava do encontro, também despercebido dela, de modo a não confundir ainda mais sua cabeça, o que fatalmente aconteceria, se visse Yuri Vanilevich. Ludmila deveria despertar apenas com as lembranças realmente essenciais. Pouco depois, Ludmila abriu os olhos físicos. O sonho estava nítido em sua mente. Lembrava-se de ter recebido minha visita e a de Dmitri, o esposo falecido. Apesar de não se recordar de tudo o que fora dito, ficara o que era realmente importante. As primeiras claridades do dia entravam pela janela. Ludmila despertou estranhamente feliz e liberta das preocupações que agasalhara na noite anterior.
Era como se tudo estivesse muito claro em sua mente, sobretudo que o esposo falecido a libertara dos laços que os mantinham presos um ao outro. Não se lembrava das palavras, mas sabia que ele não estava descontente com ela. Ludmila levantou-se cantarolando, alegre e bem-humorada. Preparou a refeição, e, quando o filho acordou, estranhou vê-la tão contente, diferente do dia anterior. O que houve, mãe? Ontem, quando cheguei, a senhora estava dormindo, notei que tinha chorado, e agora a encontro tão bem. Com um belo sorriso, ela concordou. Acordei feliz, meu filho. Hoje o dia promete ser muito bom e alegre. Pensei bastante em tudo o que conversamos ontem e cheguei à conclusão de que você tem razão. Tenho que mudar minha vida. Satisfeito, o rapaz abraçou a mãezinha e saiu para o trabalho. Ludmila banhou-se, vestiu seu melhor traje, penteou os cabelos e saiu animada e decidida, rumo à casa de Gregory. A casa nova era grande, construída com capricho e bom gosto, quase uma mansão, com um lindo jardim na frente e um pomar no fundo. Tocou a sineta, e o criado veio atender. Ao vê-la, ele sorriu. Ludmila, entre. Vou avisar o Barini de sua presença. Ao entrar na sala, sentiu um cheiro bom de flores recém-colhidas que invadia o ambiente. Estava assim entretida, quando ouviu o ruído de passos atrás. Voltou-se e deu com Gregory, que viera apressado e sorridente, ao saber de sua presença. Que prazer vê-la em minha casa, Ludmila. Nunca tinha me dado essa honra. Com o coração quase a sair pela boca, ela deu 2 passos ao encontro dele e disse, com os lábios trêmulos: Gregory, você tem toda a razão. Perdemos tempo demais. Ele não disse nada. As palavras eram desnecessárias. Ganhou o espaço que os separava e abraçou-a demoradamente, com paixão. Beijaram-se com infinito amor, várias vezes. Depois, afastou um pouco seu rosto do dela, e Ludmila pôde notar que ele estava com os olhos úmidos, tal qual ela. Que milagre foi este, querida? Ainda ontem você mostrava-se tão. Ontem foi ontem, ela interrompeu-o, firme. Hoje é outro dia, tudo muda de um dia para outro, não sabia. Ele sorriu, asseverando: sim, e agora também acredito em milagres. Mas conte, o que aconteceu? Acomodaram-se em uma namoradeira estofada, e ela começou a falar: tive um sonho essa noite. Sonhei que estava num lugar estranho, cheio de névoas ao se desfazerem, era um lindo jardim. Alguém vinha ao meu encontro e o reconheci, era Leon Tolstói, meu amigo. Sim, ele mesmo, nosso amigo. Estava belo e parecia que, à sua volta, havia uma branda luminosidade. Conversamos e sei que ele ajudou-me bastante, serenando meu espírito. Depois, vi Dmitri. Ele não estava mais entrevado, andava normalmente. Está curado. Você pode acreditar? Sim, minha querida, acredito. E o que ele disse? Não sei dizer o que conversamos, mas acordei com a certeza de que ele me libertou dos elos que nos uniam pelo casamento. Gregory, que ouvia as palavras da amada bastante comovido, entendeu que, na realidade, Ludmila tivera um desprendimento durante o período de sono e fora auxiliada por amigos espirituais, especialmente pelo querido Tolstói. Fizeram uma oração a Deus, agradecendo ao querido amigo pela ajuda, e também a Dmitri, que ele entendia não mais fazer oposição ao seu casamento com Ludmila. Depois, sereno, murmurou: isso quer dizer que podemos nos casar, Ludmila. Então, peço-a oficialmente em matrimônio. Aceita? Ludmila sorriu, extasiada. Claro que aceito, querido. O que acha de nos casarmos no mesmo dia de Yuri? Acho esplêndido. Abraçaram-se de novo, finalmente sentindo-se felizes, depois de tanto sofrimento. Ali presentes, nós também estávamos, muito contentes com o sucesso do encontro, na noite anterior, de todos os espíritos envolvidos. Capítulo 28. A chegada da primavera. Na estação invernal, sempre intensa na região, os dias eram escuros e monótonos, as tempestades de neve, uma constante, e as rajadas de vento, cortantes.
Isso os obrigava a permanecer em seus lares, abrigados da inclemência do tempo e aquecidos pelo fogo que crepitava na lareira. Impedidos de trabalhar ao relento, dedicavam-se a atividades dentro de casa, enquanto tomavam uma caneca de chá, que saía fumegante da chaleira, confortando-os. Mas agora o inverno terminava e, na pequena aldeia do Ural, os moradores se tornavam mais alegres e animados. Era sempre a mesma festa que se repetia ano após ano. Com o degelo, a natureza explodia em cores e perfumes, engalanando-se de vida. O solo ganhava revestimento novo, cobrindo-se de verde, e as árvores, antes desnudas sob a neve, batidas pelo vento inclemente, agora brotavam novos ramos e exibiam luxuriante ramagem. Pequenos animais atreviam-se a deixar as tocas e esconderijos, para aquecerem-se ao sol da manhã e buscarem o alimento, agora mais farto. Os pássaros voavam livres, e as cotovias e rouxinóis alegravam a manhã com seus trinados. Na cordilheira, à distância, os urais majestosos e cobertos de neve, tendo como pano de fundo um céu muito azul, compunham paisagem magnífica. Os raios de sol, que incidiam nas ravinas, formavam um painel de luzes e sombras, deixando ver as águas provenientes do degelo, que despencavam das alturas em cascatas brilhantes, como fagulhas a jorrar do alto, buscando a terra para refletir sua luminosidade. Na aldeia, a alegria era geral. Os moradores preparavam-se para o duplo casamento, de Yuri Yurievich e Natasha, e de Gregory Fyodorovich e Ludmila. Um pope viera de uma das aldeias próximas, para celebrar a união dos noivos. Ainda fazia frio, mas o dia estava esplêndido. A praça da aldeia fora lindamente enfeitada para a ocasião. Os camponeses colheram uma profusão de flores nos campos e, com elas, teceram guirlandas que adornavam o local. Das isbás mais próximas, trouxeram cadeiras e bancos para que todos ficassem bem acomodados. À frente, improvisaram um altar, revestindo uma mesa com bela toalha branca, bordada de galões coloridos e também decorada com flores. Tudo pronto. Na hora aprazada, os convidados começaram a chegar. Vinham das propriedades existentes nas imediações e até de aldeias vizinhas, e eram recebidos com grande satisfação. Os noivos e o pope, assim como os convidados, já aguardavam o início da cerimônia, quando se ouviu a música que indicava a aproximação da comitiva das noivas. Logo, puderam ser vistas, seguidas pelos familiares. À frente, vinha Natasha, encantadora em seu traje de noiva, bem primaveril, tendo sobre a cabeça uma guirlanda de flores, que prende aos bastos cabelos castanhos. Pouco mais atrás, seguia Ludmila, também bela no vestido que o noivo mandara buscar em São Petersburgo e que ela escolhera por um catálogo. Seu vestido era menos jovial que o de Natasha e mais condizente com sua idade e condição de viuvez. Ela optara pela simplicidade, mas Gregory fez questão de que sua noiva usasse na cabeça uma bela tiara de diamantes, presente de sua mãe, que não pudera comparecer ao casamento do filho, em virtude de o esposo estar enfermo. O acessório prendia o véu, vedando seu semblante. Os músicos postaram-se ao lado do altar, e as noivas aproximaram-se, sendo recebidas por seus respectivos noivos. O sacerdote da Igreja Ortodoxa Russa iniciou a cerimônia, enquanto uma paz infinita envolvia tudo. O vento cessara como por encanto, e o silêncio era quebrado apenas pelas palavras do velho pope. Ludmila trocou um olhar de imenso amor com Gregory, que não cabia em si de satisfação. Enquanto a cerimônia prosseguia, do mundo espiritual acompanhávamos a cena bucólica. Estavam presentes os pais de Ludmila, Boris Moriskov e Masha, felizes por ver que tudo se resolvera e que a filha e o neto estavam felizes. Também participavam desse momento solene entidades desencarnadas e amigas, desta e de outras encarnações, assim como Dmitry Alexeyevich e Yuri Vanilevich, ambos agora em melhores condições íntima e com vibrações mais equilibradas. Recuperavam-se, à luz do Evangelho do Cristo, das marcas das últimas existências, compreendendo os erros cometidos e desejosos de reparar os males causados ao próximo. Benfeitores espirituais, ligados ao grupo, envolviam todos em emanações de paz e harmonia, enquanto que de suas mentes, luzes,
como safiras, jorravam sobre o altar. Nele, o sacerdote oficiava, e os noivos mantinham-se ajoelhados, dominados por intraduzível sensação de alegria e bem-estar íntimo. Meu amigo Boris e eu trocamos olhares de entendimento, satisfeitos pelo resultado do trabalho a que vinhamos nos dedicando há anos. Terminada a cerimônia, os noivos receberam os cumprimentos dos presentes, enquanto os músicos passaram a tocar músicas regionais, alegres e animadas, para descontrair os convidados. Grandes mesas dispostas ali perto, no gramado, convidavam ao banquete, com fartura de comidas e bebidas, frutas e doces para o regalo dos presentes. Nesse momento, aproveitamos e afastamo-nos um pouco, para deixar nossos amigos à vontade e podermos conversar. Ao dirigir-me à entidade de maior elevação ali presente, ligada ao grupo, comentei, satisfeito. Caro Frederick, finalmente as condições são bastante favoráveis aos nossos propósitos. Tudo corre bem, e uma onda de paz e amor envolve nossos amigos encarnados. A fitar Dmitri e Yuri que, ali perto, entretinham-se a observar a festa, a entidade considerou, otimista. Sim, caro Tolstói, estamos bastante confiantes de que, finalmente, tudo se resolva entre eles. Dmitri e Yuri estão imbuídos de sincero desejo de mudar, deixando de lado as divergências do pretérito, para construírem um futuro de entendimento e fraternidade. No século XVIII, Yuri foi traído duplamente por Ludmila, com Gregory e com Dmitri. Em virtude desses fatos, Ludmila estava em débito com Yuri, a quem devia uma reparação, o que determinou a ligação de ambos. Dmitri, apesar de amá-la, deveria resignar-se diante do amor deles, mas complicou ainda mais seus débitos, ao tirar a vida do rival, levado pelos ciúmes. Quanto a Gregory, que espiritualmente era mais consciente e moralmente mais esclarecido, fez de tudo para ajudar Ludmila nas horas de necessidade, pelo grande amor que existia entre ambos, e não se revoltou diante do obstáculo criado por seu antigo rival, Yuri, Vladimir. Posteriormente, reencontrando sua amada no Ural, respeitou o casamento dela com Dmitri. Somente após o retorno dele ao além-túmulo, aproximou-se novamente como pretendente. Em razão do comportamento de ambos, durante todo o tempo, inclusive pela dedicação a Dmitri, preso ao leito, e pelo esforço em procurar estudar a doutrina espírita e ajudar os necessitados, fizeram jus a este período de paz e felicidade. Que o Senhor os proteja e ilumine cada vez mais. Nesse momento, Yuri e Dmitri voltaram-se e, ao se perceberem objeto de nossa carinhosa atenção, aproximaram-se de nós. Dmitri Alexeyevich sorriu, com o coração um pouco apertado, e, usando de sinceridade, admitiu. Bondosos amigos, apesar de estar contente com as mudanças que se operaram em mim, reconheço que sinto falta da vida que deixei na terra, de meu pai, de minha casa, de Ludmila, quem amo, dos amigos, de Yuri, por quem tenho um sentimento de profundo amor, que não sei avaliar devidamente pois o considero como filho e, ao mesmo tempo, ascendência sobre mim, como um pai. Não sei explicar, disse comovido. Depois, enxugando os olhos úmidos, prosseguiu. Além disso, confesso, sinto até falta de meu corpo. Ao mesmo tempo, sei que tudo isso não mais me pertence. Felizmente, a gratidão que sinto agora por Gregory fez com que deixasse de sentir tanto rancor por ele, especialmente porque perdoou-me por desejar sua morte naquela fatídica caçada. Ele, mostrando generosidade e nobreza, manteve-se em silêncio, nada revelando a ninguém. Portanto, agora vou cuidar de melhorar-me, aprendendo cada vez mais. No futuro, quero ajudar a todos, como tenho sido ajudado. Minha vida agora é a espiritual, por enquanto. Yuri Vanilevich, fitando o companheiro, que antes considerava inimigo, sorriu de leve, assegurando-lhe. Dmitri, seu tempo aqui no mundo espiritual ainda é pequeno. Aos poucos irá vencendo as impressões da matéria. Os sentimentos prosseguirão, pois são conquistas do ser imortal. No entanto, a importante decisão que tomamos modificará a sua e a minha disposição, trazendo-nos a paz e o esquecimento que tanto almejamos. Indaguei, solícito, aproveitando a oportunidade.
Ambos estão realmente certos da importante decisão que tomaram. Dmitri e Yuri trocaram um olhar de entendimento, respiraram fundo e sorriram. Sim. Tudo está acertado, informou Yuri. Sem dúvida. Com a bênção de Deus e o amparo dos amigos espirituais, venceremos. Exclamou Dmitri. O amorável Frederick, ao ver meu interesse, complementou. Caro Tolstói, como é de seu conhecimento, já obtivemos a anuência do casal de amigos que irá recebê-los. Nossos tutelados queriam apenas comparecer a este evento tão importante para eles. Estão cientes de que, ainda hoje, serão encaminhados a necessária preparação para o retorno, em novo mergulho, à carne. Comovido, envolvendo ambos os candidatos com carinho, considerei, excelente decisão. Mesmo porque é imprescindível aproveitar, ao máximo, o tempo que nossos queridos Ludmila e Gregory podem dispor, ainda encarnados. Exato. Em virtude desse fato, as esferas superiores permitiram-nos acelerar o processo reencarnatório, visto que o procedimento é desejo de ambos, agora convencidos da necessidade do retomo, pois almejam sedimentar os laços afetivos com os desafetos, vencendo de uma vez os resquícios do pretérito. Naquele instante, não pude deixar de admirar a imensa bondade e misericórdia do Criador, que busca caminhos e encontra soluções que sequer imaginamos. Nossos tutelados estavam contentes. Dmitri, por ter seu filho, Yuri Georgievich, novamente como pai, pois sabia, agora, que ele já havia sido seu pai em anterior existência. Quando Yuri Vanilevich foi seu irmão, e ambos interessaram-se pela mesma mulher, Ludmila, originou-se a inimizade entre ambos. Nessa época, Gregory era poderoso militar, amigo dos dois e para ficar com Ludmila, enviara-os para a guerra, onde vieram a morrer. Depois, por várias encarnações, as situações foram diferentes, as posições inverteram-se, mas não há animosidade entre Dmitri e Yuri em relação a Gregory e Ludmila. Essa, volúvel e interesseira, nunca deixava clara a situação, ora escolhia um, ora outro, dependendo de seus interesses. Esperávamos que, nessa nova encarnação, os envolvidos viessem a se entender, iniciando uma nova fase em suas trajetórias espirituais. Irmanados num mesmo diapasão, elevamos os pensamentos ao alto, agradecendo as bênçãos infinitas de Deus e rogando amparo aos novos projetos, em vias de concretização. Uma nova vida cheia de alegria e bênçãos envolvia nossos amigos na Terra, provocando grande felicidade. Após o casamento, Ludmila passou a residir na casa de Gregory, e Yuri preferiu morar com Natasha na antiga isba da família, onde moraram Boris e Masha. A isba que Dmitri construíra para residir com Ludmila após o casamento permaneceu intacta e passou a ser reservada, por nossos amigos, a reuniões do grupo espírita. Algum tempo depois, Natasha sentiu-se diferente e teve a certeza de que uma nova vida pulsava em seu ventre. Ao confirmar-se a gravidez, pela falta das regras e pelos enjoos constantes, não pôde mais esconder. Certo dia, disse ao marido: "Estou grávida." Yuri pulou de alegria, levantando-a em seus braços fortes. "Tem certeza, meu amor?" "Sim, absoluta." "Então, vamos contar à minha mãe e a Gregory." Correram à casa do casal, encontrando-os a conversar na sala. Deram a notícia à alviçareira, e a alegria foi geral. Com as mãos enlaçadas, fizeram uma prece agradecendo ao Senhor, por mais essa bênção. Ludmila ficou muito comovida e não conteve as lágrimas. "Mãe, a notícia é alegre." Brincou Yuri. Ela balançou a cabeça, concordando: "Eu sei, meu filho. Vocês estão de parabéns. Todos nós estamos felizes. No entanto, sinto uma emoção muito forte, como se alguém muito querido estivesse para voltar." "Também tive a mesma sensação, querida." "Vamos aguardar," concordou Gregory, abraçando-a enternecido. O tempo de espera foi de grande euforia. Prepararam o enxoval do bebê com carinho, tecendo, bordando e enfeitando cada peça, com infinito amor. O pai de Natasha, carpinteiro, com muita delicadeza e maestria, fez um berço para a criança que chegaria, colocando nele sua arte e seu amor.
Alguns meses depois, em certa noite em que a neve cobria tudo, Natasha começou a sentir as primeiras dores. Imediatamente, Yuri chamou Ana e Andrei, seus vizinhos, para que a esposa não ficasse sozinha, e foi buscar a parteira. No trajeto, avisou a mãe do que estava acontecendo. Logo estavam reunidos em casa de Yuri. As mulheres no quarto, preocupadas com Natasha, ajudavam-na naquilo que podiam. Com a chegada da parteira, que morava mais distante, o ambiente ficou mais calmo, certos de que a mãezinha estava em boas mãos. O tempo custava a passar, e o nervosismo de Yuri ia crescendo a cada minuto. Até que, algumas horas depois, quando já clareava o dia, de repente ouviram o choro de um bebê. A alegria foi geral. Na sala, os homens abraçaram-se, pulando de contentamento. Pouco depois, a mãe de Natasha trouxe um pequeno embrulho para a sala, onde mal se via o rostinho do bebê, bem agasalhado, em virtude do frio. É um menino, informou, orgulhosa, para o papai Yuri. Meu filho, eu sou pai, gritou Yuri, aproximando-se para ver o bebê, cuja carinha vermelha aparecia entre as rendas. Como está minha esposa? Quero vê-la, perguntou, preocupado com Natasha, já se encaminhando ao quarto do casal. Não, Yuri, calma, a parteira está trabalhando ainda, concluindo o parto. Subitamente, ouviram um novo choro de bebê que estranhamente, vinha do quarto e soou na sala. Olharam para o bebê e correram ao quarto. A parteira acabava de embrulhar outro bebê e o entregou a Ludmila. Com os olhos arregalados, Yuri não podia acreditar. Parabéns, meu filho, você ganhou outro filho. É um menino, exclamou Ludmila, chorando de alegria. Yuri caiu sentado numa cadeira, perplexo e sem voz. Jamais pensara na possibilidade de ter gêmeos. Todos se abraçaram, eufóricos. Gregory abraçou aquele que era seu filho do coração, que vira bebê ainda nos braços da mãe, em Moscou, e considerou, comovido e bem-humorado. Agora sua família aumentou bastante, tem mais 2 membros. Você vai precisar trabalhar mais para suprir as necessidades. Depois de alguns instantes, completou. Você sabe que pode contar comigo, Yuri. Em qualquer circunstância, estou à sua disposição. Yuri abraçou-o, enternecido. Eu sei, Gregory. Nunca tive dúvidas quanto a isso. Obrigado, amigo. Quando a parteira permitiu, todos entraram no quarto para ver Natasha, que estava cansada, mas muito feliz. Sentia sono, queria descansar, mas fez questão de receber a família naquele momento. Alexei, chegando de uma pequena viagem, passou pela casa de Yuri. Vendo tudo iluminado e o movimento àquela hora, parou para saber o que havia. Ao abrir a porta, notou vozes, percebeu que estavam todos no quarto, e para lá se dirigiu. Deparou-se com a linda cena, as 2 avós cada qual tendo nos braços um recém-nascido. O pai de Dmitri cumprimentou-os e depois se aproximou dos bebês, sem esconder a emoção. Ao fitar uma das crianças, sentiu forte atração. Olhou para o orgulhoso Yuri, que, sentado à cabeceira do leito, envolvia Natasha. Alexei, carinhosamente, indagou. Vocês já escolheram os nomes? O novo pai virou-se para a esposa e, como se não tivessem ainda pensado no assunto, coçou a cabeça e disse. Bem, Alexei, Natasha e eu tínhamos um nome. Minha esposa queria que nosso filho se chamasse Yuri, como o pai e o avô. E o outro? Tornou a perguntar Alexei. Yuri trocou novo olhar com a esposa e disse, chamar-se-a Dmitri. Alexei não pôde impedir as lágrimas, que escorreram pelo rosto. Dmitri, tem certeza? Sim, temos certeza. Sentimos satisfação em dar ao nosso filho o nome de Dmitri, a quem nós tanto estimamos. No plano espiritual, nós também nos emocionamos. Frederick meneou a cabeça e considerou. Nossos amigos mostraram grande dose de intuição ao escolher os nomes dos novos reencarnantes. Ao contemplar a cena que se desenrolava diante de nossos olhos espirituais, externei meu pensamento.
Irmão Frederick, conseguirão nossos amigos, nessa nova encarnação, vencer a animosidade que marcou as últimas existências? A veneranda entidade respirou profundamente e ponderou com serenidade: caro irmão Tolstói, uma nova encarnação representa sempre uma incógnita, mas buscaremos trabalhar em benefício de todos os envolvidos. No caso presente, acredito que tudo correrá bem. Nossos irmãos, que iniciam uma nova vida terrena, receberão o amparo de seres conscientes, como Gregory e Ludmila, e eles terão Yuri como pai, que é alguém de nossa inteira confiança. Quanto a Natasha, será boa mãe e, casada com Yuri, será bem orientada, de modo a fazer o melhor no compromisso que assumiu de gerar essas duas crianças. Tem razão, bondoso benfeitor. O fato de nossos irmãos encarnados estarem dedicando-se ao estudo da doutrina espírita, que representa na Terra o Consolador prometido por Jesus, sinaliza serem espíritos mais preparados espiritualmente para o entendimento das verdades eternas. Facilmente poderemos entrever essa realidade, visto que, na atualidade, grande parte da população do planeta rejeita ainda as novas ideias, apegada às concepções religiosas tradicionalistas, comentei, confiante. O bondoso amigo concordou comigo e tornou prudente. Tem toda a razão, Tolstói. No entanto, quando o espírito enverga um novo corpo, mergulhado nos fluidos densos da matéria, a misericórdia divina concede a ele o véu do esquecimento, para que tenha condições de conviver em pé de igualdade em seus relacionamentos, sem se sentir humilhado perante aqueles que prejudicou no passado, nem percebendo-se no direito de cobrar pelos males que recebeu de outrem. Conservamos os conhecimentos adquiridos e as ideias instintivas, que representam as conquistas já realizadas. Na existência terrena, sempre é de se temer uma recaída, apesar da boa vontade dos envolvidos. Então, faz-se necessário mais cuidado, para que não haja um recrudescimento das antipatias. Eis o porquê da presença de nossos amigos, Gregory e Ludmila, ser tão importante. Como a vós, tudo farão para aproximar os antigos desafetos, orientando-os sobre as lições evangélicas, para que, moralmente, vençam as divergências. Então, confiemos em Deus e façamos a nossa parte. O venerando Frederick fez uma pausa e concluiu, afirmando: é hora de nos afastarmos, deixando nossos amigos encarnados viverem suas vidas. Elevemos nossos pensamentos ao alto. Aceitando seu convite, fechamos nossos olhos, colocando-nos em postura íntima de oração. Brandas emanações de paz envolviam o ambiente conforme nos recolhíamos, buscando sintonizar com as esferas superiores, e suave melodia começou a tocar, como se tangida pela brisa. Frederick, com a fronte buscando o infinito, começou a orar: Senhor Jesus, nós o reverenciamos por seu amor ilimitado, e nos curvamos respeitosos, lembrando a sua passagem pelo planeta e as lições enternecedoras que nos deixou, para serem amadurecidas à medida que as luzes do entendimento nos clarifiquem a mente. Queremos agradecer pela divina oportunidade de conhecermos os exemplos sublimes e por aprender com o Senhor a lição do amor incondicional. Envolvido por grande emoção, senti uma movimentação extraordinária acontecendo naquele momento e não me contive. Abrindo os olhos, notei que nosso benfeitor estava transfigurado. De suas vestes, de todo o seu corpo, irradiava-se uma luminosidade opalina, que se tornava mais intensa, nas mãos estendidas para o alto. Especialmente do coração e da cabeça saíam jatos de luz intensa, sendo que uma parte nos envolvia, assim como os encarnados, a maior parte, porém, buscava o infinito, perdendo-se na imensidão, certamente alcançando as esferas bem-aventuradas. Não contive a emoção, e as lágrimas verteram de meus olhos, enquanto a entidade prosseguia. No entanto, mestre amado, ainda presos aos vínculos com a materialidade da terra, rogamos seu amparo para todos aqueles que ainda se debatem no erro e na revolta, na ignorância e no desespero, na violência e na maldade. Sabemos que, assim como nós, que tanto percorremos os caminhos da degradação e do mal, eles também, um dia, perceberão que, desse modo, somente criam, para si mesmos, mais sofrimentos e dores, e buscarão melhorar-se. São eles irmãos nossos, Senhor, e necessitam de seu amparo e assistência,
que se manifestaram por meio de criaturas como nós, desejosas de servir. Então, Senhor, nós, seus servos ainda pequeninos, rogamos seu amparo, para que saibamos como bem auxiliar, de modo que se regenerem e, no futuro, possam, por sua vez, auxiliar outras criaturas igualmente necessitadas. Envolva-os, Senhor, nas suas bênçãos, e conceda-nos a oportunidade de servir com acerto. Obrigado, Mestre. Seja nosso porto seguro e a bússola a indicar-nos o roteiro abençoado, que nos conduz ao seu reino de amor e paz. Quando Frederick acabou de fazer a prece, o ambiente estava saturado de emanações dulcíssimas e vivificantes. Abraçamo-nos, contentes pela conclusão daquela parte da tarefa, e partimos satisfeitos e realizados. Para nossos amigos, começava uma nova etapa de vida na Terra. Voltaríamos a visitá-los, sempre que possível e necessário, sem jamais perdê-los de vista. Ao contemplar o espaço cósmico, diante da imensidão que se estendia à nossa frente, senti-me infinitamente grato a Deus, que nos permitira participar daquele caso. No entanto, em nossa colônia Estrela da Manhã, outros processos em andamento nos aguardavam. Epílogo. Os anos se passaram em morna tranquilidade para nossos irmãos encarnados, sempre sob o amparo do alto. Os gêmeos cresciam e se desenvolviam, entre folguedos e estudos. Desses o avô Gregory não abria mão. Ludmila e seu esposo aproveitavam o tempo em doce idílio, nesse suave período que o Senhor lhes permitira gozar como oásis de paz, em virtude dos anos de sofrimentos. A trégua benéfica os preparava para o futuro, fortalecendo-os. Também faziam jus a essa condição, pelo trabalho que executavam, esclarecendo a pequena comunidade na qual viviam. Com os sentimentos amodorrados pelo ingresso em novo corpo, Dmitri e Yuri davam-se muito bem, brincavam sempre juntos, nada tisnando a harmonia existente entre ambos. Bendita reencarnação, divina escola das almas, que refaz relacionamentos, quebra animosidades e cria laços de afeto onde antes só existiam divergências, ódios, ciúmes e desejos de vingança. Aproximando adversários de tempos passados numa nova existência terrena, o Senhor permite que, sob a névoa do esquecimento, possam entender-se, estimar-se e gerar sentimentos mútuos de aceitação e amizade. Na idade infantil, tudo são flores e encantamento. Não obstante, com o desenvolvimento do corpo físico, chega o momento em que o espírito assume suas potencialidades, mostrando-se tal qual é. E, não raro, diante de situações de conflitos muito naturais, neste caso entre irmãos, poderá sentir despertar em si a animosidade latente, em virtude dos acontecimentos vivenciados no pretérito e das diferenças existentes entre ambos. É nessa hora que se faz imprescindível toda a ajuda e ponderação daqueles que são encarregados de assisti-los, para não permitir que as distâncias aumentem, mas sejam menores, para não deixar que se alarguem as feridas, mas sejam tratadas. Está aí a grande tarefa dos pais e de todos os que se relacionam com esses espíritos, irmãos nossos, auxiliar, proteger e aproximá-los. Sobretudo, educá-los à luz do Evangelho do Cristo, único roteiro capaz de sanar as brechas morais que trazem em si, de eras remotas. Nesse caso, a orientação espírita, aliada às lições evangélicas, será de extraordinária ajuda, levando os envolvidos a entender o problema e a trabalhar para estabelecer a paz entre eles. Com o passar do tempo, aquelas reuniões íntimas, iniciadas quando Dmitri Alexeyevich ainda se encontrava encarnado e preso ao leito, foram aumentando, pelo interesse de alguns moradores diante da notícia que chegava sobre os estudos da nova doutrina, encontros conduzidos por Gregory. Assim, sentiam-se atraídos a participar. Outro motivo para a procura dessas reuniões era a necessidade de certas pessoas, que sentiam estranhos e incompreensíveis sintomas, não sabendo a que atribuir o mal-estar que as dominava, acreditando-se doentes. Ao serem informadas de que lá, nessa reunião, poderiam obter mais informações e alívio para seus problemas, venciam o medo do desconhecido e aproximavam-se, sendo grandemente beneficiadas. Após o primeiro caso atendido, em que obtiveram estrondoso sucesso, tudo mudou. O fato ocorreu quando uma mulher da aldeia estava de cama, gravemente enferma,
e recebeu a visita de Gregory, Ludmila e Yuri, que fizeram orações em seu benefício. Ela ficou completamente curada das dores que a martirizavam. A notícia espalhou-se de boca em boca, e os aldeões começaram a frequentar as reuniões, agora na casa de Gregory e Ludmila, por ser mais ampla e mais tranquila. Na antiga isba de Boris e Masha, onde eram realizadas a princípio, moravam Yuri e Natasha com os gêmeos, que poderiam tumultuar o ambiente e atrapalhar as atividades, com a tão comum e natural algazarra infantil. Dessa forma, no segundo decênio do século XX, numa pequena aldeia, entre tantas que existiam nos Urais, já estava instalada uma célula de estudo e prática da doutrina espírita, que vertia luzes por toda a região. Não obstante o bem-estar que esse trabalho trazia para toda a aldeia, os frequentadores evitavam comentar o assunto, pois Gregory, mais instruído e informado, explicara a todos que a Igreja Ortodoxa Russa, se soubesse, não iria gostar e posicionar-se-ia contra o pequeno agrupamento. Dessa forma, nossos amigos trabalhavam em determinada noite da semana, e a casa, cada vez mais, enchia-se de novos adeptos. Importantes fenômenos aconteceram, comprovando a veracidade das informações de Allan Kardec. Excelentes médiums surgiram. No começo, os interessados, em virtude de sintomas desagradáveis que experimentavam, desejavam única e exclusivamente a cura do corpo. Em um segundo momento, esclarecidos sobre a faculdade mediúnica, capacidade do ser humano de perceber o mundo espiritual de várias maneiras e ser intermediário entre os dois mundos, ficavam assustados. Posteriormente, pelos benefícios que passavam a dispensar à família e aos vizinhos, por intermédio de espíritos amigos, entenderam o quanto podiam ajudar no socorro aos necessitados, modificando suas disposições íntimas, pelas bênçãos que passaram a sentir. E era nesse ambiente de paz, fraternidade, trabalho e amor que as crianças cresciam. Amparados pelo pai Yuri, que tinha tudo para ser o continuador da obra de Gregory, aprenderiam, desde cedo, a se amar e a respeitar todas as pessoas. A rejeição que poderiam sentir pelo avô Gregory, rival do passado, era neutralizada pelo infinito afeto e ternura com que ele tratava os netos. As ligações com a avó Ludmila eram intensas. Logo começaram a sentir ciúmes da atenção que dispensava a um e a outro. Todavia, Ludmila sabia anular o ciúme infantil dos netos, dando-lhes o mesmo amor e atenção. Do mundo espiritual, acompanhávamos tudo, auxiliando nas atividades do grupo espírita e nos problemas e dificuldades de cada um. Então, vieram dias mais difíceis, em que a guerra gerou a separação do grupo, uma vez que todos os homens com idade de servir o exército foram obrigados ao alistamento militar. Com o passar do tempo, o grupo reduziu-se ainda mais. Com a Revolução Russa, que gerou abusos de toda ordem, infundindo medo à população, sob a lei da violência e do arbítrio de seus comandantes, os bolchevistas proibiram toda e qualquer ideia religiosa. Temerosos, nossos irmãos russos fecharam-se, impedidos de se reunir nas igrejas, apesar de jamais terem perdido a fé em Deus. No entanto, o grupo espírita, agora reduzido à família de Gregory e Ludmila, prosseguiu estudando e fazendo suas orações, no recesso do lar. Alguns anos depois, Gregory e Ludmila retornaram ao mundo espiritual, sendo recebidos com grande alegria pelos amigos deste plano. Hoje, fazem parte de nossa equipe como membros valorosos, sempre dispostos ao serviço no bem. Disseminam a paz e a concórdia entre os povos. Ao olhar para o céu estrelado, sinto-me em paz comigo mesmo e com as criaturas. Ergo os braços para o alto e agradeço a Deus pelas infinitas dádivas que me tem oferecido, como as oportunidades de trabalho, que se abrem à minha visão de espírito imortal, ciente da necessidade de realização e progresso, como também de minhas muitas inferioridades ainda por vencer. E, reverente, prosterno-me ante a majestade divina e digo, obrigado, Senhor. Leon Tolstói. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.